Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Silvio Neto, estamos aqui para mais uma grande live para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu estou aqui com os presentes Coronel Sobrinho, Comandante Silvio Roberto e Bruno Lessa. Hoje nós vamos falar sobre o tema, novamente, segurança privada. Mas vamos focar em um tema de continuidade das lives que nós estamos fazendo, que é postura de trabalho vigilante. Qual a sua postura vigilante no local de trabalho? Então, sem mais delongas, vou fazer aqui a apresentação dos nossos. Em primeiro plano, temos o Coronel Sobrinho. Ele é oficial da Polícia Militar de Sergipe, tendo sido tenente temporário do Exército Brasileiro e atualmente coordena a segurança de uma multinacional de segurança privada do estado da Bahia. Possuidor de vasta experiência na área de segurança pública e privada. Já foi secretário municipal de ordem pública e diretor da empresa de segurança patrimonial, tendo ministrado várias matérias em curso de formação e reciclagem de vigilantes. Ao longo da carreira, atuou na área de capacitação como instrutor, coordenador de ensino e comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMSE, que é a Polícia Militar de Sergipe. Logo abaixo nós temos Silvio Roberto Marques, meu xará aí, tanto de nome quanto de sobrenome. Casado com a empresária Rose Marques, pai de Miguel, Rebeca e Heitor. Empresário, especialista em segurança viária, graduado em gestão de segurança privada, militar R2, presidente do Fórum Internacional de Segurança Viária, ex-superintendente de trânsito de Sergipe, ex-presidente do Fórum Sergipano de Gestores de Segurança Viária. E logo abaixo nós temos Bruno Lessa, aluno meu, vigilante formado, já está no mercado de trabalho pronto e apto. Então, se nós vamos falar sobre vigilantes, temos aqui o especialista convidado maior, Coronel Sobrinho, um especialista em segurança viária, e nós temos o exemplar aqui do vigilante para fazer as perguntas que forem recorrentes. Além de você, que é a nossa plateia virtual, que está no nosso superchat. Participa, escreve conosco, coloque seu comentário. Seja bem-vindo você. Coronel Sobrinho, seja bem-vindo. Suas apresentações, meu amigo. Falei direitinho ou está faltando mais alguma coisa? Não, falou, como sempre, falou muito bem, Silvio. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar a nossa live me reportando ao Salmo 127, no Salmo 27, 1, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por que eu estou me reportando à Bíblia? Porque a Bíblia é um livro de sabedoria, né? E é um manual de bem viver. E quando ele, nesse Salmo 127, verso 1, ele fala que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, e aí eu quero me reportar a vigia a sentinela. O que é vigiar? Vigiar é guardar, é cuidar, é observar. E o que é sentinela? Sentinela é guarda, é atalaia, é vigilante. Então, assim, é necessário que a sentinela esteja sempre vigilante, né? Mas se Deus não guardar a cidade, infelizmente, não adianta essa sentinela estar em vigília. Para falar sobre a questão da postura do vigilante no posto de serviço, a gente tem que primeiro fazer uma alusão à legislação, né, que diz respeito à atividade de vigilância. Então, nós temos aí como legislação a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, que ela dispõe sobre a segurança de estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviço de vigilância e transporte de valores. Ainda, no arcabouço legal, temos o decreto número 89.056, 24 de novembro de 1983. Este decreto, ele regulamenta a lei número 7.102. Posteriormente, nós tivemos a lei número 8.863, de 28 de março de 94, que alterou a lei 7.102. E, por último, temos a portaria da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Federal, número 3.233, a famosa 3233,
de 10 de dezembro de 2012. Essa portaria ela dispõe sobre as normas relacionadas à atividade de segurança privada. Pois bem, para falar sobre postura do vigilante, eu gostaria de primeiro ir ao dicionário, né, e ver o que é que significa vigilante. No dicionário, a palavra vigilante significa aquele que vigia, que vela, que permanece atento, cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso e diligente. Então, assim, esse é o vigilante, é o sujeito que tem que estar sempre diligente, cuidadoso, precavido, zeloso, atento. E a Lei 7.102, que eu fiz alusão a ela, diz que o vigilante é um empregado contratado para proceder à vigilância ostensiva. Por que ostensiva? Porque ele está fardado, né, e ali pronto a atender a qualquer atividade necessária. Então, é o empregado contratado para proceder à vigilância ostensiva patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas, realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Então, vemos que para todo esse tipo de atividade é preciso realmente que o vigilante permaneça atento e cauteloso. E o que é que impede um vigilante de estar atento? Eu estive vendo um artigo publicado pela Agência Brasil, e nesse artigo ele dizia que o nosso país ele é o 5º no mundo no ranking de uso diário de celulares. Então, o brasileiro ele fica um pouco mais de 3 horas por dia num celular, em média. E a gente pode ver, né, que isso já responde à pergunta: o que impede um vigilante de estar atento? Esse é um comportamento que gera desatenção, perda de produtividade, muitas vezes gera até intrigas, fofocas e pode gerar vazamento de segredo industrial. Pode resultar em grandes problemas com a direção da empresa. Infelizmente, hoje, é muito comum a gente passar em qualquer lugar e ver um vigilante prestando mais atenção no celular do que no seu próprio serviço. Esses dias eu estava fazendo uma viagem, essa semana, na verdade, na segunda-feira, e estão duplicando a rodovia 101, e num trecho, o vigilante já estava sentadinho em sua cadeira e, ao invés de estar olhando ao redor, atento ao serviço, ele estava ao celular. Veja bem, pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, apesar dela ser omissa sobre o uso de celular, o empregador ele pode estabelecer algumas regras. Isso é assegurado pelo artigo 444 da CLT. Ela garante ao empregador o direito de criar normas internas. E nessa criação de normas internas, né, ele pode especificar o que é conveniente ao ambiente de corporativo, ao ambiente de trabalho. Ele só não pode normatizar algo no intervalo intrajornada, que aquele intervalo intrajornada ele é do trabalhador. É um intervalo que ele tem ali para o almoço e tal. Então, nesse momento, a empresa não pode, nem deve, se meter na vida do trabalhador, né? Porém, como eu já disse, de acordo com o artigo 444 do CLT, as empresas podem criar suas normas e colocar lá na sua norma a proibição do uso do celular. E olhe, senhores, nós já temos na jurisprudência brasileira justa causa por conta do uso do celular. Então, assim, é algo muito sério, né, que prejudica uma boa postura no serviço, o uso do celular. As empresas, algumas delas, elas estão até para evitar esse uso exagerado do celular, eles estão criando horários de intervalo ao longo do dia. Então, por exemplo, 10 horas da manhã ou às 16 horas, a empresa coloca lá 10, 15 minutos de intervalo para que o empregado possa olhar suas mensagens. Isso fica a critério de cada empresa, isso não é obrigatório. As empresas, algumas, já estão tomando essas medidas, né? Um outro inimigo do vigilante,
outro inimigo do vigilante que prejudica a postura do vigilante no serviço é o sono, né? Eu, quando fui oficial do Exército, iniciei, na verdade, com 21 anos de idade, eu era tenente. E 21 anos de idade é uma idade, cara solteiro, né? Na época ganhei. O sujeito curtia muito a vida, né? Mas sempre fui um cara responsável. Então, muitas vezes, eu ia para as festas na sexta-feira, no sábado, e no domingo estava de serviço. Quando eu estava de serviço no domingo, ou quando eu estava de serviço no sábado, na sexta-feira eu já não ia para a balada. Balada que se chama hoje, né? Antigamente chamava só festa. Mas então, se o sujeito sabe que vai estar de serviço à noite, ele tem que, durante o dia, procurar um descanso. Por quê? Porque à noite ele tem que estar atento para preservar o bem ao qual ele está tomando conta e ao bem maior que a própria vida. Então, o sono, ele é o inimigo do vigilante, ele prejudica a postura do vigilante. Então, ele tem que estar atento, ele não pode dormir, não pode cochilar, né? Se você tiver câmera no local de trabalho e você cochilar, o empregador pode também te dar uma justa causa, né? Então, você precisa estar atento a tudo que acontece ao redor do posto de serviço. E quando eu falo posto de serviço, a gente está falando muito em vigilante, porque a live é realmente voltada para isso, mas isso serve para qualquer trabalhador da segurança, seja ela pública ou privada, né? Então, o sujeito, quando ele dá sono, ele deu sono, ele toma um café, ele levanta, faz uma ronda, né? Então, eu me lembro que quando fui aluno do NPOR em Salvador, fui tirar serviço de guarda, né? Eu botava uma pedra no chão e saía chutando, chutava a pedra e ficava olhando ao redor, ia caminhando até a pedra para não dormir. Eu me lembro que eu fui num posto de serviço que tinha na garagem do 19BC, no batalhão lá de Salvador, 19º Batalhão de Caçadores, e eu levei um radinho. Mas não levei um radinho para ouvir, não. Na verdade, a estratégia foi outra. Eu liguei o radinho de pilha, botei no banco de um carro, de um jipe, e fui para o outro lado, para o lado oposto e bem distante. Porque se alguém quisesse invadir o posto para pegar o sentinela, achando que o sentinela estava naquele carro vendo o rádio, ia tomar um tiro de fuzil. Então, é importante o sono. É importante que o vigilante possa dormir e se preparar, principalmente aquele que trabalha durante a noite. E quando o serviço, quando o posto possui vídeo monitoramento, é necessário descansar a visão. Como é que você descansa a visão? Se você está o tempo todo olhando para uma tela de um computador, é necessário que você, de vez em quando, tire a vista da tela e fixe o olhar em algo mais distante. Isso, por si só, já dá um descanso na vista. Depois você retorna. Você pode e deve reduzir o brilho da tela, deve fazer pausas no seu vídeo monitoramento sempre, piscar os olhos com muita frequência também, isso descansa a sua visão, beber água é importante. Então, tudo isso para que você possa ter uma boa postura, evitando o sono. O grande problema que nós temos hoje em dia é que muitos vigilantes possuem 2 empregos. Normalmente, quando a empresa descobre que o vigilante possui 2 empregos e trabalha à noite naquela empresa onde ele está prestando serviço, a empresa onde ele trabalha à noite, quando descobre isso, demite ele. Sabe por quê? Porque sabe que o sujeito vai dormir. O vigilante, quando ele é novo, ele até consegue manter durante um certo tempo esse pique de trabalhar de dia em um canto e de noite em outro. Só que o organismo, né, ele cansa, a idade vai chegando, vai pesando, e no dia a dia, os dias vão passando, você vai se cansando, seu corpo, seu organismo não aguenta. Ele precisa do sono. O sono é reparador, é restaurador. Então, o sono ele prejudica a postura do vigilante. Uma outra situação que o vigilante precisa ter, ação preventiva através da postura. Então, quando o vigilante ele tem uma boa postura no seu local de trabalho,
ele chama a atenção positivamente. Pessoas, indivíduos que querem fazer algum mal naquele local onde tem um vigilante, ao observar a postura atenta, a postura bem posicionada de um vigilante, o sujeito decide ir fazer a sua ação má em outro canto. Então, o indivíduo com o pé na parede, olhando o celular, ele inspira confiança? Não vai inspirar confiança no cliente, né? Ele vai, sim, gerar uma possibilidade no indivíduo que quer fazer o mal de que, olha, aquele cara, ele não está preparado para trabalhar nesse local porque ele está desatento, está relaxado. Então, a palavra-chave para uma boa postura, neste caso, é atenção e observação. Qual seria o sentimento de cada um de nós? Qual seria o seu sentimento ao chegar num posto de saúde para ser atendido por um profissional da área, seja médico, seja enfermeiro, encontrar esse profissional todo sujo, com aquele uniforme, aquela roupa branca toda suja, toda amassada? Então, a palavra-chave para uma boa postura é uma boa apresentação. O vigilante, ele tem que ter uma boa postura e uma boa apresentação individual. A barba bem feita, o uniforme. Às vezes, eu encontro vigilantes no posto de serviço, eu não fico olhando muito para o sujeito, para ele não achar que eu sou fiscal da empresa dele, mas eu fico analisando. Parece que o cara tirou a camisa do uniforme de dentro da caixa de fósforo. Ele tirou a camisa da caixa de fósforo e vestiu. A camisa está toda amarrotada. Péssima apresentação individual, né? Um bom vigilante, ele deve ser observador também. Ele deve ficar atento a qualquer movimentação suspeita e saber como abordar uma pessoa com atitude suspeita. É necessário saber como abordar. A palavra-chave aí é educação e cautela. Ele tem que ter educação para saber como abordar uma pessoa e ter cautela ao fazer essa abordagem, porque ele não sabe quem está abordando. Eu costumo dizer que quem trabalha na área de segurança tem farda, né? Tem farda. Então, nós somos facilmente identificados no meio de uma multidão, porque estamos fardados. É a ostensividade do nosso trabalho, que eu falei no início. Porém, o marginal, ele não tem crachá, ele não tem farda. Então, nós nunca sabemos quando vamos abordar alguém. Então, temos que abordar com educação, porém, e principalmente, abordar com cautela. Essa postura do vigilante no posto de serviço requer posicionamento. Posicionamento é saber escolher o local onde vai ficar. O local onde o vigilante vai ficar, ele deve ser um local que tenha uma boa visão e protegido. Vou dar um exemplo. Se eu sou um vigilante que trabalho num banco, eu vou me posicionar dentro do banco de costas para a parede, porque evito que alguém passe por trás de mim e queira me surpreender para pegar minha arma. Então, eu me posiciono de costas para a parede e voltado sempre para a entrada do banco, para a linha de caixas, gerência e para o meu outro colega da agência. Porque é muito importante o contato visual entre os vigilantes. Porque, havendo necessidade, se eu tiver contato visual com o companheiro, através de sinais coordenados, os vigilantes que trabalham em dupla ou mais de dois num local, eles possam ter convencionado alguns sinais. Então, quando eu vejo alguém suspeito, alguém está armado, eu devo ter um sinal convencionado para o meu companheiro que eu possa fazer para ele. As pessoas que estão ao meu redor não sabem o que eu estou dizendo, mas o meu companheiro sabe que, a partir daquele momento, tem alguém suspeito que está armado. E eu não precisei fazer assim com o dedo para alertar as pessoas que estão naquele ambiente. Então, é muito importante o posicionamento do vigilante no seu local de trabalho, para que ele tenha boa visão e para que ele seja bem protegido. Eu me lembro que quando eu fui
quando a tenente da Polícia Militar aqui do estado de Sergipe, durante 5 anos eu comandei a segurança do Banco do Estado, o Banese, aqui no nosso caso. 5 anos. Eu tinha policiais militares e vigilantes. E o que é que eu dizia aos meus vigilantes, aos policiais militares, que faziam dentro da agência bancária, sim, o papel de vigilante. Então, eu dizia para eles, por exemplo, olha, se você notar que entrou alguém que está com um volume nas costas, aparentando ser uma arma, nós não sabemos se aquela pessoa ela tem o porte de arma por ser um policial ou não. Lembrando que nessa época ainda não tínhamos as portas giratórias que hoje travam, naquela época não existia. Então era mais difícil você identificar na entrada da agência se alguém estivesse armado. Veja como hoje em dia é muito mais fácil trabalhar num posto de vigilância, principalmente dentro de um banco. Nós não tínhamos, não era todo banco que tinha porta giratória, depois tornou-se obrigatório. Então, o que é que eu dizia? Eu dizia, olha, o vigilante ou o policial que vê, ele dá o aviso para o colega, que dirige na direção daquela pessoa e finge que tropeçou e, ao tropeçar, ele segura no braço daquele sujeito e leva a mão às costas. Se ao levar as costas sentir que é uma arma, ali mesmo ele já segura a arma. E como ele já está segurando um braço, ele ali já aplica mais força naquele braço e retém o indivíduo. E de imediato alguém chega ao redor. Se aquele sujeito ele tiver o porte da arma, ok. Mas nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Hoje, graças a Deus, como por lei é obrigado àquela porta giratória, o sujeito já não entra na agência, a não ser se tivesse detectado. Mas, bandido tem arte para tudo, né? Eles fazem de tudo um pouco. Às vezes mandam várias pessoas entrarem, mulheres entrarem com bolsas cheias de coisas, que vai ficar apitando, até tirar a paciência do vigilante. E, por último, dentro da bolsa vai estar uma arma pequena, ele não vai ver. E lá dentro ela passa a arma para o indivíduo. Então, é preciso você estar bem posicionado e você ter uma boa visão. Então, o posicionamento no posto de serviço ele é importante para a postura do vigilante. Né? Coronel Sobrinho. Pois não. Com licença, vou pedir uma pausa para o senhor poder beber uma aguinha aí, reidratar um pouquinho essa garganta e agradecer a todos os nossos que estão aqui no nosso superchat, dentre eles Renato, Marcelo, Ayumi, Areve, Gerson, Vera, Sérgio, Binho, José Raimundo. Tenho muito a agradecer a vocês que estão aí no nosso superchat. Você que está no superchat, se inscreve no canal. Você que está assistindo esse vídeo agora e caiu de paraquedas no nosso assunto, se inscreve no canal. Fernando Camponês chegou aqui agora deixando aquela mensagem de excelente explanação do coronel. É verdade, Fernando. Esse coronel aqui tem experiência vasta. Ele é coronel de Polícia Militar fechado e especialista em segurança pública e, olhe, em segurança privada também. Vamos dar uma olhadinha agora, né, naquele resumão aí do nosso especialista em segurança viária sobre postura do homem de segurança, Silvio Roberto, na segurança viária. Ele vai prestar a segurança dele. Qual é a postura mais adequada para ele naquele local de trabalho? Vamos fazer aí essa abrangência. Vamos sair da segurança privada, vamos entrar agora na segurança viária e daqui a pouco quero saber a postura do meu vigilante que está logo aqui embaixo, Bruno Lessa, sobre o posicionamento dele em relação aos nossos dois especialistas. Boa noite, Silvio Neto, boa noite, Coronel Sobrinho, boa noite, Bruno Lessa. É uma honra poder participar dessa live, Silvio Neto. Estou até me perguntando aqui no meu privado, você botou Silvio Roberto, aí as pessoas confundem o Silvio Roberto com o Silvio Roberto, que é da área de comunicação aqui também, né? Então, são dois Silvios Roberto, por isso que eu uso sempre o comandante Silvio Roberto para haver essa diferença entre eu e o colega. Coronel Sobrinho, é uma honra ter o senhor nessa live. Sou seu admirador desde a época de Sergipe, a minha continência do senhor. Sou seu admirador desde a época de Sergipe, onde estivemos juntos por um período.
E fiquei mais admirador do senhor com aquele ato que o senhor fez em 2015, o ato da doação da espada para o acervo do Museu da Polícia Militar. Na época, o comandante-geral da Polícia Militar, nosso amigo e irmão, Coronel Maurício da Cunha Yunes, né, que recebeu, e naquele momento ali, eu confesso, eu já tenho um grande respeito pelo senhor, mas naquele momento, o respeito dobrou. Bruno, prazer estar com você nessa live, falando sobre postura. O Coronel já fez uma prática muito perfeita sobre postura. Eu vou fazer algumas citações. Nós que somos militares, que passamos pela caserna, pelo EB, automaticamente trouxemos para a vida civil todo o aprendizado que tivemos dentro da caserna, enquanto oficiais da caserna, enquanto aspirantes da caserna, e a principal delas é justamente a ver com esse tema, postura. O Coronel citou alguns exemplos aí que eu já presenciei e já tive a oportunidade de fazer algumas correções sobre o posicionamento do vigilante com relação à sua aparência pessoal, à sua boa apresentação, né? Com relação à forma em que ele está no plantão. Eu quero aqui saudar um amigo que está aqui comigo aqui também, o Augusto. O Augusto é um dos vigilantes, inclusive, do Banco Sincope, da Cooperativa Sincope. E eu tenho o Augusto como modelo de postura, porque o Augusto, ele entra num plantão, da forma que ele se posiciona no plantão, ele fica até o final do plantão. Isso é muito importante, né? Porque a atenção, está atento, está bem colocado, como o coronel falou, está atento a toda e qualquer situação. Porque, na realidade, nós que tivemos alguma experiência militar, temos um feeling de percepção um pouco mais avançado, mas tem muito vigilante aí, o Bruno Lessa com certeza deve ser um deles, que está atento e está realmente preparado para qualquer eventualidade. Com relação ainda na postura, uma das características principais para mim de um vigilante está na cordialidade e na simpatia. Tem muitos vigilantes que confundem a seriedade, né, a posição séria, com a posição áspera, para não dizer agressiva. Você não precisa estar de dentes abertos, mas o seu semblante também não precisa ser aquele semblante carregado, que transmita para a sociedade uma certa antipatia. Porque, na realidade, o seu posicionamento ali, você não precisa, não é a cara feia, não é aquele gesto áspero de estar no local que vai intimidar as pessoas. Primeiro que o bandido não intimida. O bandido chega, independente se está sorrindo, independente se está cara feia, ele chega e vai tentar fazer a operação dele, né? Então, não adianta intimidar com o bandido, você não intimida de cara feia, com certeza, né? O que acontece, a cara feia, aquela semblante fechado, você vai estar colocando a sociedade, as pessoas, os clientes de banco, de empresas privadas, vai estar colocando eles numa posição de dizer, poxa, cara antipático, cara, ele precisa ser desse jeito? Não é. Você tem como desenvolver o seu trabalho com simpatia e sendo cordial. Isso não vai alterar em nada, no que diz respeito à qualidade do seu trabalho. Só vai melhorar. Você sendo simpático, com certeza o seu trabalho vai fluir melhor, você vai conquistar espaço no meio da sociedade e vai ser elogiado, né, pela sua atitude. Dentro desse fator, entra também a disciplina e a responsabilidade. Então, é uma somação.
para poder você, que tem a ver com a postura, com a simpatia, a disciplina e a responsabilidade é muito importante na vida de qualquer pessoa. Não só na vida do militar, não só na vida do vigilante, não só na vida do apresentador, mas também no dia a dia da gente. Você sendo disciplinado, você tendo responsabilidade, a sua missão será mais fácil de ser cumprida. O fardo da sua missão ficará bem mais leve, porque você vai estar realmente atrelado, ligado, né, a os fatores que dizem respeito à efetivação da sua carreira como vigilante. E só para finalizar um pouquinho, a atenção e boa memória visual, que o coronel já citou aí no início também. A atenção está ligada com a boa memória visual. Tem uma característica minha que a gente conseguiu com o tempo, e o coronel com certeza deve ter uma característica parecida com essa. Eu entro em qualquer ambiente, fico 10 segundos no ambiente, fecho os olhos. Eu tenho certeza que eu estarei retratando aquele ambiente em que eu estou, com os olhos fechados. Se tem um livro, tal, o livro que se faz presente, o quadro que está exposto, né? Isso é boa memória visual. Muitas vezes, a boa memória visual salva a sua vida. Muitas vezes, a boa memória visual, atrelado com a atenção, vai lhe tirar de situações. É tipo você vai chegando em seu condomínio, você visualiza toda a parte exterior antes de apertar o controle remoto para abrir o portão, né? Minha esposa, às vezes, me chama de fanático. Eu falei, é isso que me garante estar vivo após 30 anos de luta na ativa e agora como civil. É isso que me garante estar vivo. É justamente essa paranoia, né? E muitos chamam de paranoia, mas nós chamamos de atenção, de boa memória visual, de estar realmente ligado no que acontece ao seu redor. E finalizando, o sigilo e a descrição. Tem que compor a profissão do vigilante. Porque o vigilante discreto, o vigilante que garante o sigilo de todo o ocorrido que acontece durante o plantão dele, esse vigilante é um vigilante que está realmente preparado para a função. Comandante Silvio Roberto, muito obrigado pela mensagem, rapaz. Você que está no Superchat, muito obrigado pelas mensagens também que você está escrevendo. E faça a sua pergunta, que logo, logo nós vamos lançar para o nosso entrevistado, Coronel Sobrinho, e para os nossos participantes especiais, Silvio Roberto e Bruno Lessa. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, aqueles que fazem isso acontecer, isso aqui acontecer, que é a Servitec Gestão Contábil, Colégio IEPRO, Silvius Restaurante e Petiscaria, Simetria Fight, CFV Grapiúna Escola de Formação de Vigilantes. Tenho muito a agradecer a todos vocês que participam como os nossos apoiadores. Silvio, essa petiscaria aí vai dar o que falar em Itabuna, hein? Olha só, temos agora como exemplar, para dialogar com a gente de forma bem sucinta sobre a postura, se é lida na escola, na sala de aula do vigilante, que é Bruno Lessa. Bruno, você como exemplar de vigilante que está aqui como convidado a participar de nossa live, você estudou todos esses macetes ensinados aqui pelo coronel e pelo comandante Silvio, ou o que eles estão passando aqui é tão precioso que deveria ser injetado mais ainda nas escolas? Boa noite, Silvio. Boa noite, Coronel Sobrinho. Boa noite, comandante Silvio Roberto. É importante ser injetável cada vez mais. Estudei, sim, na CFV, né? Mas já trazia esse conhecimento desde muito tempo atrás, porque eu, primeiro, já venho trazendo... Estudei no Colégio da Polícia Militar, então a gente já tem uma visão do que é postura, nós temos uma visão de que é um comportamento, né? E aí, posteriormente, eu servi ao tiro de guerra daqui de Itabuna, então a coisa ficou mais rígida ainda, né? Como o coronel falou, a postura que você se aprende a ter em um plantão, né?
Eu mesmo fui classificado como cabo aqui do Exército, né, daqui do Tiro de Guerra de Itabuna. E o que o coronel falou e o que o comandante falou é extremamente importante. Quando classificamos a postura de um vigilante, nós classificamos, temos como fatores o comportamento, a personalidade, o caráter, a apresentação pessoal da pessoa. Por quê? O vigilante ele não pode esquecer que ele apenas não é vigilante no horário de serviço, na sua função. Cá fora também ele é um vigilante. Ele tem outra imagem para a sociedade. Então ele tem que ter comportamento em qualquer lugar que esteja, seja em serviço ou fora dele, né? A apresentação pessoal ela é totalmente importante na vida do ser humano. Porque quando você tem uma apresentação excelente, isso mostra que você também tem uma higiene excelente. Porque quando se faz barba é parte de higiene. Quando você tem uma camisa, uma roupa, um uniforme bem limpo, é uma higiene. Entendeu? Aí vamos para a parte da postura. Como o coronel falou, o vigilante, ele não tem que passar medo para aquelas pessoas que estão no recinto na qual onde você trabalha. O vigilante ele tem que passar confiança. Porque ele está ali, além de preservar a sua vida, além de preservar o patrimônio que ele está fazendo a sua proteção, ele está preservando a vida de terceiros também. Então essa confiança é essencial. No posto de trabalho, o vigilante, além de saber, né, a sua postura no local, saber se posicionar para ter uma visão ampla de todo o seu território, ele também tem que saber dialogar. Como assim, Bruno? Saber abordar uma pessoa, até porque no local de trabalho nós lidamos com vários tipos de pessoas, com vários tipos de personalidades e idades também, não é isso? Então, saber dialogar sem palavreados, sem gírias, e ter uma comunicação direta, não de forma brutal, mas de forma formal, para que seja esclarecedor e para o receptor ter um bom entendimento. Entendeu? E é isso. Essa é a minha pontuação. Positivo. Obrigado, Bruno Lessa. Obrigado pela sua participação. Como sempre, né? Você participando das nossas últimas 2 lives aqui com essa temática vigilante. Muito obrigado por você continuar conosco sempre. E agradecer sempre a presença do nosso entrevistado especial, que é o Coronel Sobrinho, os nossos 2 convidados, Comandante Silvio Roberto e Bruno Lessa, vigilante. Coronel Sobrinho, nossa produção desenvolveu aqui apenas 3 perguntas, né? 3 perguntas para fazer, e o senhor, enquanto especialista da área, nos ajudar a entender essas 3 perguntas sobre postura. Lembrando que a nossa produção fez uma pesquisa aqui, e foi um tanto quanto maravilhosa a pesquisa. Nós conseguimos buscar, lá em 2009, uma matéria lá no site empautafs.wordpress.com, onde o Coronel Sobrinho fez ali o acompanhamento da maior instalação de câmeras em Sergipe. Rapaz, que coisa maravilhosa. Um sistema de monitoramento em 2009, com mais de 16 câmeras. Coronel Sobrinho, o senhor tem muita informação a passar para a gente sobre postura, né? Uma vez o senhor comandante daqui, de toda aquela região, no tempo lá de 2009. E a primeira pergunta da nossa produção é: Coronel, qual o perfil do cidadão a ser um vigilante? Que postura ele tem que levar para esse universo do vigilante? Olha, foi muito boa essa pergunta, muito importante, e tem tudo a ver com o que foi falado com o nosso comandante Silvio, né? E que também foi um pouco comentado por Bruno aí, tá? Eu vou responder, mas eu queria apenas fazer um adendo ao que foi dito pelo nosso comandante Silvio, se você me permitir. Sim, senhor. E se o tempo der, né? É muito breve. Eu fui comandante da Companhia de Polícia Rodoviária do Estado de Sergipe e sou possuidor do curso de trânsito urbano na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E tenho o curso de instrutor de direção defensiva. E sobre postura do agente de trânsito, né?
Você tem uma máxima na direção defensiva que é ver e ser visto, sinalizar suas intenções. Né? Você, como agente de trânsito, você também precisa ser visto. Então, certamente não é o caso de Itabuna, mas nós, às vezes, passamos por cidades aqui no Brasil onde os agentes de trânsito estão escondidos, né? Escondidos para poder multar o cidadão. A ideia da existência do agente de trânsito não é a multa, mas é a educação, é a prevenção do acidente através da educação. Então, a postura do agente de trânsito, ela deve ser sempre ostensiva, né? Sendo vista e de forma orientativa. Mas, voltando à excelente pergunta que foi feita, e que tem muito a ver com o que já foi dito com os companheiros presentes aqui, as características de um profissional de segurança, não é só vigilante, não. Na área de segurança, seja ela privada, seja ela pública, né? A primeira coisa, tem que conhecer a legislação. Né? Você não pode ser policial militar, agente de trânsito, vigilante, guarda municipal, se você não conhecer a legislação que normatiza a sua carreira, a sua atividade. Né? E, normalmente, a legislação é vasta, mas, infelizmente, né, não é do profissional brasileiro procurar conhecer a legislação de sua atividade. Infelizmente. Então, eu já vi soldado ir trabalhar no trânsito sem antes passar por uma sala de aula para ele próprio poder aprender sobre o Código de Trânsito que ele vai na rua exigir. Já vi isso acontecer. Isso é um absurdo, né? Mas acontece. Aqui ou acolá acontece. Então, primeira coisa, a primeira característica de um bom profissional da área de segurança é conhecer a legislação. E do vigilante é conhecer a convenção coletiva trabalhista. Por quê? Eu me lembro aqui, certa feita, em Sergipe, a convenção coletiva, não sei os lugares, porque isso depende muito da discussão da convenção, mas o vigilante tinha direito a 15 minutos de descanso a cada X tempo, em pé, ele tinha direito a 15 minutos sentado. Só que o vigilante, ele desconhece a convenção coletiva. Então, ele não sabe do direito dele, está na convenção coletiva. E aí, se ele sentar na agência bancária, por exemplo, o gerente vai ser o primeiro a se dirigir para ele e dizer, não, você tem que ficar em pé, seu trabalho é para ficar em pé. Então, eu sempre, quando dava aula para vigilante, o que é que eu dizia? Meus amigos, vocês chegam no local de trabalho, se não chegam, deveriam chegar mais cedo, dar uma olhada, né? Fazer a fiscalização de toda a área, né? Trocar de roupa e bater um papo com o gerente, porque o gerente, normalmente, ele chega cedo a abrir a agência. E o melhor momento para conversar com o gerente da loja, gerente da agência bancária, é no início do expediente, que ele está com a cabeça ainda tranquila, sem problema no trabalho. No decorrer do dia, principalmente se for a agência bancária, o gerente vai estar com a cabeça a mil, né? Então, não é bom conversar com ele. O melhor horário de conversar com o gerente da loja ou da agência bancária é de manhã cedo. E aí, passar para ele o conhecimento que ele não tem da convenção coletiva. Seu fulano, olha, eu gostaria de dizer ao senhor que existe a convenção coletiva. A convenção coletiva, ela tem força de lei, né? Então, assim, não cabe a gerente algum dizer não vai fazer, mas você é empregado, né? E você não pode se dirigir com falta de educação, com grosseria, sob pena de que o gerente peça a sua substituição. Então, você tem que ver qual é o melhor momento de abordar o gerente, qual é o melhor horário e a forma de fazer essa abordagem e transmitir para ele o seu conhecimento sobre a convenção coletiva, que diz de um direito seu que você, se não explicar para ele, você não vai poder exercer esse direito. Então, conhecer a legislação, né, é uma característica de um bom profissional de segurança. Uma outra característica é a boa apresentação pessoal. Se falou aí sobre a questão de gíria.
Tem um tal de tá ligado, que, pelo amor de Deus, o sujeito começa a dizer, tá ligado. Isso é um vício de linguagem terrível, né? Imagine um profissional da área de segurança ter esse tipo de gíria, né? E aí entra a tatuagem. Vocês podem observar que você não vê normalmente um médico, um gerente de agência com tatuagens. Às vezes o cara até tem, mas quando ele se veste, ele cobre a tatuagem. Então, o homem que trabalha na área de segurança, ele tem que ter muito cuidado quando ele vai fazer uma tatuagem. Ele procure fazer uma tatuagem numa área em que a roupa possa cobrir. Recentemente, eu fui consultado por um gerente de uma empresa de segurança que queria saber se podia demitir o vigilante porque o cara estava com o braço todo tatuado até a mão. Eu disse, olha, não existe no país uma legislação que fale sobre isso. Se na sua empresa não tiver no contrato de trabalho previsto algo a esse respeito, você também não pode fazer. Agora, está no seu direito de empregador de demitir o cara, dando todos os direitos que ele tem e sem alegar para ele que ele está sendo demitido por causa da tatuagem. Então, é importante que o profissional da área de segurança, né, nessa boa apresentação pessoal, ele entenda de limites que ele tem como agente de segurança de não estar com tatuagem por todo o corpo. Imagine você, um soldado com a tatuagem no pescoço, com um brinco na orelha, um brinco aqui no nariz, né? É como o médico que eu dei o exemplo, você chegar no médico, no consultório, o cara está todo sujo. Você vai olhar para ele e vai dizer, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui. Então, é necessário a boa apresentação pessoal e a gente ter esse cuidado com essa tatuagem. A cordialidade, a simpatia... Sobrinho. Pois não. Pois não, alguma... Opa, não, desculpa, o senhor estava falando cordialidade, a simpatia, desculpe. A cordialidade, a simpatia e o bom senso. Eu sempre digo, na área de segurança, seja ela pública ou privada, que o bom senso ele tem que prevalecer. Você tem que ter o bom senso. Eu me lembro que, certa feita, eu estava fazendo uma blitz, meia-noite, no local aqui de Aracaju, e de meia-noite até 4 horas da manhã não tem mais transporte coletivo. Pelo menos naquela época não tinha. E aí eu parei um cidadão, estava ele, a esposa e o filhinho, e ele estava sem nenhum documento do carro, e o único documento que ele possuía dele era um crachá, que ele era funcionário público de uma determinada empresa do Estado. E aí, se eu fosse usar a legislação, eu ia apreender o veículo. E como é que esse cara ia para casa? A pé, com a esposa e um filhinho de madrugada, e andar no mínimo 5 quilômetros aí, arriscado a ser assaltado, a ser morto? Como ficaria minha consciência depois de ler o jornal e saber que ele foi assassinado ou que fizeram mal à esposa dele ou ao filho dele? Então, eu usei o bom senso, liberei ele acreditando no que estava escrito no crachá, com a foto dele, e disse a ele, olha, quando você puder, compareça lá na sede da companhia para que a gente possa regularizar a situação. Ele nunca apareceu, mas eu não me arrependo de ter usado o bom senso. Uma outra característica do profissional de segurança é disciplina e responsabilidade. Disciplina para tudo, disciplina para chegar, disciplina para sair, disciplina para ter o horário certo de fazer sua refeição, enfim, disciplina, né? Disciplina é segredo. Bruno falou sobre essa questão de disciplina e responsabilidade, ter responsabilidade. O sujeito tem que ser responsável, né? O cara não pode portar uma arma e ser um irresponsável. Então, ele tem que ter responsabilidade. Atenção e boa memória visual. Você precisa, no seu posto, ter atenção e ter uma boa memória. Se você vê que tem uma pessoa que está passando várias vezes ali pelo local de serviço e está com uma atitude suspeita, se você está prestando atenção e você tem uma boa memória visual, você diz, opa, esse cara já esteve aqui outras vezes, então vou ficar atento ao que ele quer, né? Então, é necessário sigilo e discrição. O cara tem que ser discreto, não pode estar falando alto no seu local de trabalho, né? Contando piadas, essa coisa toda, né? Ele tem que ser discreto. Ele tem que ter uma boa comunicação, saber falar, saber se conduzir. Ele tem que ser proativo, ele não tem que esperar acontecer o problema para ele agir, ele tem que evitar o problema sendo proativo.
ele tem que estar um passo à frente do problema, para que o problema não venha a ocorrer. Então, a proatividade é também uma característica do bom profissional da área de segurança, né? E eu fecharia, para não me alongar muito, eu fecharia com boa capacidade de reação. Então, o sujeito ele precisa estar treinado para saber reagir. Então, o vigilante, eu costumo dizer isso, né? O vigilante brasileiro, né? Ele costuma não investir nele. Eu sempre procurei investir em mim. Então, quando o Estado me dava um coturno ruim, eu comprava um coturno bom com o meu dinheiro, do meu bolso. O vigilante, ele vai ficar não sei quantas horas no posto de serviço, recebe um coturno lá da empresa, que parece um tamanco, um pedaço de pau. E o sujeito chega, dói a coluna no final do dia, mas ele é tão miserável que ele não investe nele, porque isso é investimento, não é gasto. Ele investir num bom coturno. Você tem coturnos hoje que parece que é um tênis macio, dá até para correr. Quisera eu, no Exército, fazer aquelas corridas fardado com fuzil, com um coturno que hoje se tem. Na minha época, o coturno parecia um tamanco. Então, o vigilante ele tem que investir nele, né? O vigilante não, o sujeito que trabalha na área de segurança, ele tem que investir nele, né? Ele tem que investir na capacitação, ele tem que investir para ir para um estande de tiro, pagar para atirar. No dia que ele precisar atirar, ele tem que saber acertar o alvo e não acertar quem está ao redor ou deixar de acertar o alvo. Então, ele tem que investir, porque aquela quantidade de tiros que ele dá na reciclagem é muito pouca. É muito pouca. Isso é uma deficiência que ocupa os sindicatos. Os sindicatos dos vigilantes, eles se preocupam muito em brigar com o patronato, né? No Brasil, a mentalidade é que o empregado tem que ser inimigo do patrão. Isso foi durante muito tempo. Só que, assim, com essas mudanças na legislação, toda essa mudança que tem havido, os sindicatos perderam espaço, porque eles só sabiam brigar com o patrão. Então, o sindicato ele tem que saber brigar, entre aspas, né? Não com o patrão, mas com a legislação, melhorar a legislação em favor do vigilante, né? Essa que deve ser a verdadeira briga do sindicato. Nós temos aí, já tem muito tempo rodando, né, o Estatuto da Segurança Privada, ninguém sabe para que lado vai. Então, o sindicato ele tem que estar brigando pela legislação para que ela seja favorável ao profissional. E isso não tem acontecido. O vigilante ainda tem uma visão de que o patrão é inimigo dele. E eu sempre, quando dava aula para vigilante, dizia, gente, vocês estão errados, vocês têm que investir em você. Se a empresa me dá um coldre ruim, eu posso comprar um coldre de saque rápido, que para mim é o melhor, eu vou usar, né? Então, assim, no Brasil, o vigilante vai muito no modismo normal, não é só o vigilante não, na área de segurança. Eu me lembro que quando saiu o primeiro filme, Soldado do Futuro, ou Soldado Universal, alguma coisa assim, com aquele coldre de perna, todo mundo tinha, até eu, comprei coldre de perna. Primeira vez que eu tive que correr atrás de um bandido e saltar vários muros para poder pegar esse cara, eu quase perdi minha arma, porque por mais preso que você coloque o coldre na sua perna, quando você começa a correr e a pular, saltar muro, um atrás do outro, o coldre se desloca e você perde a arma. E aí está a importância de você investir também comprando para você o seu o prolongador da arma. Me faltou agora a memória. Fiel. Né? Comprar um bom fiel. Né? Então, assim, tudo isso é investimento, independente da empresa. A empresa tem a obrigação de dar alguns itens, mas você tem a obrigação de dar a você próprio um item de melhor qualidade do que a empresa, porque isso vai fazer diferença no dia a dia do seu serviço. Então, Silvio, com isso, eu acredito que encerre. Claro que segurança é uma coisa gostosa, tem muita coisa para... Se a gente tivesse que falar, a gente passava o ano aqui falando, o comandante Silvio falava também, então, assim, o Bruno também, e você próprio, né? Então, precisamos encerrar, sei dessa necessidade, mas, assim, eu espero ter respondido, dizendo dessas características, dessas qualidades, respondido a sua pergunta, Silvio. Coronel Sobrinho, o senhor foi além, porque a produção sinalizou aqui outras duas perguntas, que era
qual o perfil procurado pelas empresas e qual comportamento é nocivo a tal ponto para que a empresa demita o vigilante. E o senhor respondeu tudo isso na sua síntese de forma bastante objetiva. E temos aqui muito a agradecer. Coronel, tem duas perguntas que chegou aqui no nosso superchat que a produção está sinalizando como mais outras duas lives para responder essas perguntas. A primeira é porte de arma para vigilante e a segunda é por que não há mulheres em transporte de valores? Bem, o porte de arma para vigilante é um assunto, é uma live por si só. Por que mulher não no transporte de valores? Estamos no mês maravilhoso das mulheres. Sim. O senhor pode dar uma pincelada rapidinha, bem rapidinho, mas posso deixar isso programado para a nossa próxima live? Veja bem, primeiro, o porte para o vigilante está dentro daquela questão do estatuto, está dentro da falta de uma boa luta do sindicato, né? Você só é respeitado quando por trás de você existe uma instituição fortalecida. Por que o marginal não quer matar um policial? Porque ele sabe que por trás daquele policial vem uma instituição toda atrás dele depois para poder prendê-lo. Quando você mata um vigilante, quem é que vem atrás de você? Então, você precisa ter uma instituição fortalecida, a categoria tem que estar muito bem fortalecida, para que vocês tenham direito ao porte de arma, né? Essa questão do porte de arma, o vigilante pode ter, mas para isso você tem que estar enquadrado dentro da legislação. Na verdade, hoje a Polícia Federal, por uma questão de que muitos delegados, né, ainda vêm da época do PT, né, dos tempos que nós tivemos tanto PT aí, muitos delegados de Polícia Federal ainda são alinhados com aquela mentalidade do PT de não permitir que a população se arme. Então, normalmente eles dão indeferido em muitos ofícios que vocês fazem, pedindo, né, para ter o direito ao porte. Mas isso vai mudar com o tempo, eu não tenho dúvida, e não existe nada proibindo a mulher no carro forte, não existe nada, não tem nenhuma legislação. Eu posso dizer que algumas empresas evitam colocar mulheres no carro forte por uma questão de dificuldade de situações. Então, por exemplo, você parar um carro forte num determinado local para você ter intervalo do almoço, nem sempre você tem o apoio, por exemplo, de sanitário. O homem, ele se arranja facilmente. A mulher, não. É mais difícil. Então, assim, a mulher na área de segurança, eu entendo que ela é muito observadora, ela tem um cuidado muito grande. Mas existem algumas situações, especificamente na área de transporte de valores, em que eu noto que há, sim, essa dificuldade. Eles não gostam muito de trazer a mulher para dentro do carro forte, do transporte de valores. Nada contra, não tem legislação, não tem norma, não tem nada. Mas eles preferem ficar... Coronel Sobrinho, que palavras maravilhosas. Nesse mês da mulher, certamente que teremos Coronel Sobrinho de novo aqui, palestrando para nós aí em uma próxima quarta-feira, com fé em Deus. Bruno Lessa, suas palavras finais de agradecimento, por gentileza, meu querido vigilante. Bruno, seu microfone parece que está desabilitado. Por favor, habilita ele aí rapidinho. Pronto, desculpa. Tá ouvindo? Queria agradecer ao Coronel Sobrinho, ao comandante Silvio Roberto aí, por essa aula, né, que foi um enlarguecedor da grade de conhecimento que eu já tenho sobre a questão de segurança privada e que nas próximas lives faço questão de estar aqui para acompanhá-lo. Agradecer a você, Silvio, mais uma vez pela oportunidade de estar nos representando, né, que é um assunto tão importante, é a segurança privada. E aos telespectadores que estão aí visualizando, meu boa noite, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Comandante Silvio Roberto, aquelas suas palavras finais de agradecimento, meu querido amigo. Amém.
Antes das palavras finais, só vou lhe pedir permissão para transmitir ao Coronel Sobrinho algumas pessoas que estão nos assistindo de Sergipe, que mandaram um forte abraço para o Coronel. O Major Silveira, o Subtenente Joselito, o Sargento Carlos, o Cabo Abreu e o Cabo Josenilton. Mandaram um abraço, inclusive o Sargento Carlos, que o Coronel Sobrinho foi o melhor comandante que ele já teve. Para mim foi uma honra participar dessa live, Silvio Neto, agradeço o seu convite, uma honra imensa poder rever o Coronel Sobrinho, nós tínhamos perdido o contato por questões de celular, você formata celular, mas foi muito importante isso para mim. O Coronel Sobrinho para mim, um dos homens mais respeitados da briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe, um homem de conduta ilibada, um homem sempre foi respeitado pela tropa, por onde ele passou. Então, é um dos melhores exemplos que nós temos na Polícia Militar do Estado de Sergipe, o Coronel Sobrinho. Então, foi uma honra para mim poder participar dessa live com o senhor, Coronel. Bruno Lessa, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção, você representando uma classe aí tão virtuosa, uma classe que precisa realmente, de fato, ser mais vista, né? Ter uma atenção mais especial sobre essa classe, e eu me coloco à sua disposição aqui em Itabuna, para o que vocês precisarem, dentro do que vocês precisarem. E, Neto, um abraço para o seu imenso público, né? Você que um dos melhores comunicadores que nós temos aqui no sul da Bahia, esse seu carisma, essa sua forma de saber levar a notícia sem difamar, sem atacar as pessoas e com muita seriedade. Que Deus possa abençoar todos dessa noite e fica para a próxima live, uma vez que nós pudermos ter a honra de participar, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém. Vamos agora até as palavras finais do nosso entrevistado especial. Especialista em segurança pública, especialista em segurança privada. Estou falando de nada mais, nada menos, meu amigo, do que esse nome simples, ó. Sobrinho. Coronel Sobrinho. Que são as palavras finais, meu amigo? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Silvio Neto, de você ter me convidado para fazer parte aqui desse evento. Agradecer as palavras de nosso comandante Silvio, do Bruno, de outros participantes, que eu já vi várias mensagens aqui, e dizer o seguinte, gente, eu não poderia deixar de falar 3 coisas. A primeira, lembrar vocês que a atividade de vigilância patrimonial ela só pode ser exercida dentro do limite dos imóveis vigiados, ou seja, se você trabalha numa empresa, acontece um fato fora da empresa, se você sair, você pode até ser preso por porte ilegal de arma. Então, assim, a sua atividade de vigilância patrimonial, ela só é válida dentro daquele imóvel que você está trabalhando, tá certo? Então, se você está trabalhando num show, saiu do show, não vale, se é no campo de futebol, enfim. Também lembrar que, assim, uma empresa pode repassar descontos para o empregado quando ela toma prejuízo. Por exemplo, lá na portaria 3233, no artigo 164, diz que é dever do vigilante comunicar ao seu superior hierárquico qualquer incidente ocorrido no serviço, bem como qualquer irregularidade relativa ao equipamento que utiliza, em especial quanto ao armamento, munição, colete à prova de bala. Ou seja, o vigilante chegou no posto de serviço, viu que tem irregularidade, não comunicou à empresa. Se a empresa tomar uma multa da Polícia Federal, a empresa pode, se quiser, internamente, isso é um problema da empresa e do vigilante, não tem nada a ver com a Polícia Federal, ela pode repassar essa multa para o vigilante, dividindo não sei quantas vezes, chama-se ação regressiva. Então, às vezes, o vigilante está com aquele cabo de borracha do revólver, aquele cabo preto de borracha está se deteriorando, o sujeito não liga para a sua empresa para avisar que tem que ser trocado. E aí vai colocando a fita adesiva preta e tal, até que um dia o gerente vê e diz assim, não, a empresa não trocou. A empresa, se só comunicado pelo gerente, vai lá e troca, mas se for multada,
ela pode repassar essa multa. Então, vocês tomem muito cuidado. Então, agradecer, Silvio, a todos e dizer o seguinte: eu costumo dizer para todas as pessoas que trabalham comigo, seja na atividade pública ou privada, tudo o que se fizer deve ser bem feito. Isso está previsto na Bíblia, está lá em Colossenses 3:23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, esse é o segredo do bom profissional. Tudo que você for fazer, faça bem feito, como se você estivesse fazendo para Deus. Pronto, você será um excelente profissional. Uma boa noite, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Coronel Sobrinho. Muito obrigado, comandante Silvio Roberto. Muito obrigado, vigilante Bruno Lessa. Muito obrigado você que está no nosso superchat, que está assistindo a nossa live maravilhosa de mais de 1 hora e 5 minutos. Muito obrigado por você estar inscrito nesse canal, por você ter clicado no like e seja membro desse canal. A partir de agora, contagem regressiva para a próxima quarta-feira. Sei que você já quer o conteúdo da próxima quarta-feira. Então fica esperto, porque quarta-feira que vem, mais conteúdo sobre o universo da vigilância. Um grande abraço, até o próximo. Fui!